Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um Comunica Labeco. Hoje a gente está tendo a satisfação de receber o professor Heine e na palestra de hoje, intitulada Animais e suas decisões, implicações da cognição animal para a ocupação do habitat. É muito bom ter o Heiner, que além de um grande pesquisador, um cara muito importante que a gente do Labeco conheceu através das odonatas, que as odonatas só nos trazem coisas boas na vida, na maioria das vezes. A gente também admira muito essa parte da linha de pesquisa do Heiner que ele tem sobre comportamento, algumas coisas sobre interação, e é algo muito interessante que vem a complementar bastante a ecologia da forma que a gente trabalha. Para quem não conhece o professor Heine, ele é bacharel em licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre e doutor em entomologia pela USP, com período de doutorado sanduíche na Alemanha. Fez pós-doutorado na Unesp e hoje é professor adjunto na Universidade Federal de São Carlos. O professor Heiner, ele é professor e pesquisador, tem uma linha de pesquisa muito consolidada, bem produtiva. Sempre que as agências de fomento nos permitem, ele é uma das pessoas que tem vários projetos e vários alunos, apesar de todas as restrições que a gente vive no nosso país, e ele é um grande exemplo de pesquisador que a gente gosta de seguir. Além disso, já vou fazer a propaganda do Heiner também, ele é um ótimo orientador, eu conheço vários ex-alunos dele, e para quem ficar encantado com a palestra e também está começando a vida acadêmica aí, ele é um possível caminho para quem quiser trabalhar com comportamento e com outras questões. Então, professor Heiner, muito obrigado por aceitar. Fique à vontade aí, não se prenda a relógio e tenha uma boa palestra. Obrigado, Leandro. Obrigado, João, Luciano, pelo convite, por poder estar aqui com vocês hoje. E grato pela apresentação, né, que é muito além da realidade, se a gente for analisar. A gente tem sempre bons parceiros, né, entre os alunos e os colegas, que a gente consegue fazer um bom trabalho nesse país, independente da situação. Bom, o tema que eu quero apresentar para vocês hoje, eu tentei fazer algo meio que possa incrementar a formação do pessoal em ecologia aí, né? E tentar plantar uma sementinha de uma ideia que tem crescido recentemente, né? Que busca unir a ecologia comportamental, o estudo da cognição dos animais e aspectos de ecologia geral, né? Bom, quando a gente estuda, né, desde a graduação, os modelos clássicos de habitat e uso do habitat, a gente tem sempre uma presença dominante na literatura e nas disciplinas de ecologia dos modelos que buscam explicar a ocupação do habitat pela variação do ambiente e como os animais respondem ou se adaptam a esse ambiente. Isso é muito útil porque com esses modelos a gente pode entender quais fatores determinam a ocorrência das espécies. Por que aquela espécie ocorre naquele determinado lugar. E tem auxiliado a gente a prever áreas de potencial ocupação dessa espécie e planejar ações de conservação que são adequadas para cada espécie que está sendo analisada. E também outro axioma que a gente tem, né, dentro dessa linha de pesquisa da ecologia, é que isso acaba resultando numa associação entre a espécie e o habitat.
E essa associação ela é feita por nós, né, biólogos, pesquisadores, ecólogos, que passam a entender a ocorrência daquela espécie com associada àquele habitat, né? Então, combinando dados sobre a ocorrência da espécie, né? Então, esses animais ocorrendo neste lugar, com as informações das características do ambiente, a gente consegue inferir o habitat dessa espécie. E essa presença dessa espécie geralmente está associada, então, a características daquele ambiente que a gente determina, né, artificialmente, que aquelas características são pertinentes àquela espécie. Só que existe um problema que dentro da ecologia comportamental a gente estuda mais profundamente, que não é bem um problema, mas uma peça a mais no quebra-cabeça, que se chama seleção de habitat. Que os animais, eles têm, né, o seu habitat, que a gente associa esse animal a esse habitat, mas cada indivíduo ele pode selecionar um habitat diferente, né? Então, esses padrões de associação entre espécie e habitat podem não ser consistentes ao longo do tempo e espaço. Em outras palavras, o que nós determinamos como um habitat para aquela espécie pode não ser uma verdade absoluta, ela pode ser mutável ao longo do tempo e do espaço. Então, isso quer dizer que as espécies elas estariam em equilíbrio com o ambiente, né? Na perspectiva da ecologia evolutiva, ecologia comportamental, a primeira resposta que vem à nossa mente, a primeira consideração que a gente leva a analisar essa perspectiva é que não, porque é um processo dinâmico o habitat e a seleção de habitat principalmente. Dois processos distintos e não exclusivos estariam influenciando essa seleção de habitat. A primeira espécie pode selecionar diferentes habitats ao longo de sua vida, que é a hipótese de mudança de seleção, como, por exemplo, a gente vê, né, nessa espécie que o adulto reprodutivo e a larva e os ovos são aquáticos e o juvenil é terrestre. Então, essa mudança de habitat ao longo da vida, né, ela entra nessa questão da hipótese de mudança de seleção. Outra hipótese é a de mudança ambiental, de que ao longo do tempo o ambiente muda e as espécies elas vão se adaptar a essas mudanças. Considerando da perspectiva dessa apresentação de hoje, a gente tem que considerar que os animais mudam a sua seleção. Essa que é a questão principal. E uma das espécies pode estar associada a diferentes características ambientais em diferentes períodos do tempo ou estágio de vida, inclusive de um indivíduo para o outro. Principalmente porque os indivíduos eles tomam decisões ao longo da sua vida. E são nessas decisões que eu vou focar aqui hoje. A primeira coisa que a gente tem que considerar é que os animais eles não são seres estáticos e irracionais, como há algumas décadas a gente considerava. Hoje a gente tem um conjunto enorme de evidências dizendo que várias espécies de animais têm uma capacidade cognitiva, né, que muitas vezes, em alguns aspectos, se assemelha aos nossos. Né? E, além disso, nós temos uma heterogeneidade individual com relação à parte cognitiva e fisiológica. Isso quer dizer o quê? Que, em uma mesma espécie, nós temos indivíduos que variam da sua capacidade cognitiva e dos seus aspectos cognitivos. Ou seja, eles variam da forma de analisar cognitivamente o ambiente. Então, do mesmo modo que nós temos uma variação genética, que leva a essa variação fenotípica, por exemplo, que nós podemos chamar de espécie, né? Nós temos variação etária, nós temos variação sexual e etc. A gente também tem uma variação, né, que ela pode ser biomecânica, neuroendócrina, energética e, aqui o nosso foco, na função cognitiva. Isso vai determinar aspectos do comportamento do indivíduo,
certo? Que em um grupo social, por exemplo, como nesses peixes de cardume, vai determinar onde esse animal vai se posicionar no cardume, em qual cardume ele vai se inserir, né? Isso vai gerar padrões espaciais de formação de grupos sociais que vai determinar, por exemplo, né, em uma escala de espaço maior, como que esses animais estarão distribuídos no ambiente. Então, a preferência, a heterogeneidade entre os membros das espécies que vão determinar onde elas estarão por causa de escolhas que os animais fazem. Aqui um exemplo dessa questão de heterogeneidade. Com um experimento muito simples, os pesquisadores conseguiram exemplificar isso, demonstrar isso. Aqui nós temos um cervo, né? E aqui, essa caixinha é um alimentador que os pesquisadores colocaram na floresta. Então, naturalmente, os animais eles se alimentam do que a floresta oferece. Aqui os pesquisadores colocaram um fator a mais, que é um alimentador. E esse alimentador, nessa imagem aqui, é esse pontinho verde. Tá? Essa área aqui branca, ela é a área de vida desse indivíduo que está sendo analisado. Certo? Então, nós temos a área de vida a priori, ou seja, antes de uma manipulação experimental dos pesquisadores. Esses triângulos são alimentadores alternativos fora da área de vida do indivíduo. Num segundo momento, os pesquisadores fecharam os alimentadores de forma que o animal não tinha mais acesso ao alimentador principal. Eles chamaram de alimentador manipulado, que é essa bolinha vermelha aqui, indicando que está fechado, certo? O que o animal faz? O animal reconheceu, aprendeu que existe esse alimentador no ambiente. Ele passa a explorar o ambiente e encontra os alimentadores alternativos. Em terceiro momento, o alimentador é aberto novamente. E nós temos aqui esse pontinho verde indicando isso. E o que nós estamos analisando nessa imagem é o seguinte: como que a área de vida do animal inicial se alterou em resposta a posicionamento de alimentadores no ambiente. E o principal, de como o animal aprendeu que existe essa possibilidade no ambiente e alterou o seu habitat, alterou o seu local de ocorrência em resposta a esse novo estímulo. Mas a questão principal que eu quero trazer nesse exemplo, né, não é que o animal vai daqui para lá em resposta a um recurso. Isso nós sabemos. A questão é que existe variação na preferência por esses recursos e preferência por locais. Então, aqui nós temos, no eixo X, em todos esses três gráficos, eu quero chamar a atenção mais para esses dois principais, nós temos um grau de preferência do indivíduo pelos alimentadores em detrimento de alimentos da floresta, né? Da vegetação de entorno. O que a gente percebe? Que o tamanho da área de vida, que é esse eixo aqui, ele aumenta mais quando você tem indivíduos com uma preferência maior por alimentadores. E esse aumento, esse incremento de área de vida, ele é menor conforme o animal ele prefere alimentos provenientes da vegetação. A área central da área de vida, que é a área mais utilizada pelo animal, ela passa pelo mesmo efeito, de que a área inicial ela aumenta em animais que possuem uma preferência maior por alimentadores. Certo? Esse terceiro gráfico, ele mostra que existe nos animais que têm preferência pelos alimentadores uma sobreposição menor do que com a área de vida inicial dele, ou seja, eles alteram
a sua área de vida, alteram o local da sua área de vida. Isso aqui mostra o quê? Que existem preferências individuais que passam por processos cognitivos para a seleção do melhor habitat para o indivíduo. E isso vai alterar onde nós encontramos a espécie, né, por causa dessas decisões que os animais fazem. Além disso, um segundo fator é a presença de personalidades. Então, nós falamos de preferência, que é um dos fatores. E agora vamos falar sobre o segundo fator, que são personalidades. O que são personalidades? São características comportamentais do indivíduo que se diferem de outros indivíduos. Por exemplo, que nem essa medida nesses gráficos, que é uma medida de coragem. Então, você tem 5, que é um animal corajoso, 0, que é um animal intermediário, e até menos 10, que abaixo de 0 seria um animal covarde, né? Esse é um animal que seria menos ativo, seria um animal que teria menos propensão a enfrentar um predador, por exemplo. O que a gente observa? Que quanto mais corajoso o indivíduo, quanto mais ele tem uma personalidade mais ativa, mais corajosa, maior a área de vida dele, certo? Menos ele sobrepõe a área de vida de outros indivíduos e maior a distância que ele percorre na sua área de vida. A sua área central de utilização, né, o seu habitat principal, ele é maior quando o indivíduo é mais corajoso. E a sobreposição com outros indivíduos da espécie, da área central de vida, né, também é menor quando o animal é mais corajoso. Então, percebam que nós temos uma variação, um gradiente de coragem relacionado com um gradiente de uso do habitat. Certo? Então, essas personalidades, elas compõem um universo que podem estar relacionadas muitas vezes com o movimento, ou seja, os padrões de atividade de exploração de recursos do indivíduo, certo? Que estão relacionados com mecanismos proximais, como hormônios e genes ligados a esses comportamentos, tá? E, de certo modo, isso acarretaria em uma heterogeneidade de padrões de movimentação e exploração do habitat de um indivíduo para o outro. Então, nós teríamos movimentação e exploração do habitat, ocupação do habitat, dependente da personalidade do indivíduo, certo? Então, nós temos dentro da personalidade de cada indivíduo ainda o que são fatores que dependem da preferência de habitat, certo? Dependem da utilização da área de vida e da síndrome de dispersão individual. Você tem indivíduos que se dispersam mais, indivíduos que se dispersam menos. Isso vai gerar uma estrutura da população que pode ser diferente de um lugar para o outro por causa de indivíduos diferentes que compõem essas populações e acarretar influências em várias áreas do estudo da ecologia espacial, ecologia de metacomunidades e várias outras linhas de pesquisa que eu sei que vocês aí da Federal do Pará estão inseridos nessas linhas. Então, inserir a questão de personalidade nessas pesquisas é uma tendência da ecologia comportamental recente. Só que essa integração ela tem caminhado a passos curtos, podemos dizer assim. O terceiro fator é que os animais eles aprendem. Então vejam que os animais eles têm preferências, os animais eles têm personalidades e eles têm agora também aprendizado. Aqui um exemplo em abelhas Apis mellifera. A gente tem que os pesquisadores eles condicionam a abelha a sentir um cheiro que está na ponta dessa pipetinha aqui, né? Então ela sente o cheiro com a antena e ela estende a probóscide, certo? Para se alimentar de uma substância açucarada, né? Que é a recompensa
por ela ter identificado esse cheiro. Então, ela relaciona o cheiro com a recompensa. Da mesma maneira que o cachorro associa, né, um comando com a recompensa de um biscoitinho depois. Inclusive, tem utilizado esse mecanismo de aprendizado em abelhas para identificar drogas em aeroportos. Então, a abelha ela é condicionada a identificar o cheiro de cocaína, por exemplo, e se ela estende a probóscide, quer dizer que ela localizou essa substância. E, além disso, as abelhas têm uma capacidade de aprender estímulos positivos, como o açúcar, né, uma recompensa positiva, como negativos. No caso, geralmente a gente usa tanino, né, água tônica, por exemplo, como uma recompensa negativa, porque elas não gostam. Só que o detalhe maior nessa imagem é que existe aprendizado social. Essa abelha é a observadora e ela observa outras abelhas da espécie, né, escolhendo determinados recursos oferecidos pelos pesquisadores, como, por exemplo, esses discos na cor verde e outros na cor amarela. Quando ela tem a chance de se aproximar do recurso, geralmente ela vai escolher o que ela viu as outras escolhendo, ela aprende com o grupo. Aqui, por exemplo, né, tem discos de diferentes cores e a gente percebe o quê? Que o uso dessas cores, né, ela é maior numa segunda escolha quando ela observa uma coleguinha indo nesse recurso. Do mesmo modo, em aves, nesse experimento, a gente percebe o seguinte, que existe transferência de conhecimento, de cultura, a nível populacional e, inclusive, a nível de comunidade, como é o exemplo desse trabalho. O que eles fizeram? Eles montaram um alimentador, e esse alimentador tem uma portinha. Se o animal ele vai para o vermelho, a portinha abre para o lado esquerdo. Se ele vai para o azul, a portinha abre para o lado direito. O que os pesquisadores fizeram em laboratório? Eles treinaram esse passarinho a abrir a portinha ou do lado direito ou do lado esquerdo. Certo? Então, eles tinham passarinhos treinados para abrir a portinha do lado direito ou esquerdo. Eles colocaram essas caixinhas com esses passarinhos que eles chamaram de professores. Certo? No ambiente, na floresta. E eles observaram que as aves do local fariam ao observar esse passarinho professor abrindo a portinha. O que eles observaram foi o seguinte, principalmente nesse gráfico C aqui. Num ambiente controle, você tem aqui 3 ambientes onde houve controle, em que não tinha um professor, nós vemos que tem um baixo número de indivíduos, aves de várias espécies, abrindo a portinha. Quando tinha um professor que abre para o lado azul, você vê que a maioria daquela comunidade de aves aprendeu que a portinha abre para o lado azul. Em um segundo momento do experimento, em outros 3 locais, a portinha abria para o lado do vermelho. Vejam que a comunidade de aves aprendeu que a portinha abre para o lado do vermelho. Então percebam que a exploração de um recurso, a exploração do habitat, que é esse experimento que eles inseriram, né, ela depende, inclusive, de um aprendizado a nível de comunidade, um aprendizado social, no caso, depende da observação de outros indivíduos. Então vejam como depende da cognição da espécie e dessa heterogeneidade cognitiva dos indivíduos de cada espécie. O maior exemplo que a gente tem são corvos, que têm uma capacidade cognitiva alta, considerando aves, né? Esse experimento ele vai mostrar muito isso, sobre a diversidade cognitiva que a gente tem na espécie. Nesse experimento, eles fizeram o seguinte. Tinha essa caixinha, certo? E aqui, ó, cai a comidinha de recompensa para ele.
e ele recebia um papelzinho. A tarefa dele era pegar esse papel maior, picotar do tamanho do papelzinho que ele recebeu e colocar nessa caixinha. Ele colocava o papelzinho picotado na caixinha, ele ganhava comida. Vamos ver o que aconteceu de resultados. Na figura A, a gente tem, cada caixinha é um indivíduo. Então, a gente tem um papelzinho maior que foi dado para ele, um papelzinho menor. E os picotes que eles fizeram para igualar o tamanho do papelzinho que eles receberam. Então, vejam que vários desses indivíduos aqui, na parte de cima, eles conseguiram, né, diferenciar muito bem esse tamanho e manusear o papel de forma que ele picotava muito bem o papel, né? E você tem uma variação, que aqui começa a ficar maior o papelzinho, eles não conseguem igualar tão bem, vejam que eles arrancam mais lascas do que quadradinhos, como esse aqui. Até 2 indivíduos que não conseguiram desempenhar muito bem a tarefa, eles apenas picotavam, independente do papelzinho que eles receberam. Então, perceba aqui no gráfico B, né, que esses são o nome dos corvos, tá? Emma, Joe, Stella, Azuro, Eton, D3R, D4R e Blue. O que o Ismael está desenhando para a gente? E a gente percebe o seguinte, que a Emma e até o D4R aqui, a gente consegue perceber que eles igualaram, de certa forma, até muito bem, o tamanho do papelzinho maior e do papelzinho menor. Mas percebam que o D4R e o Blue não desempenharam tão bem essa tarefa. Para mostrar o quê? Que existe variação cognitiva em uma mesma espécie. E essa variação cognitiva, ela determina como que os animais vão explorar o ambiente, certo? De formas diferentes. Consequentemente, nós temos que o aprendizado e o reconhecimento do espaço, do habitat, e como o animal avalia o ambiente, são fatores que estão atrelados ao nível de atividade, capacidade de exploração e até a questão de coragem e agressividade do animal. Então, essas são características de personalidade que estão atreladas a características cognitivas do animal que vão determinar como eles exploram o habitat, como eles ocupam o habitat. E uma questão que influencia essa variação é a dependência da condição fisiológica do animal. Por exemplo, nós temos nessa espécie de libélula, que muitas vezes é o foco dos nossos estudos, e aí no grupo do Joen do Brasil também. Nessa espécie, nós temos machos fortes, que têm a asa bastante colorida, e machos mais fraquinhos, que não têm a asa tão colorida assim. O que a gente percebeu nesse trabalho? De que quando um macho forte enfrenta um adversário, né, que muitas vezes é igual ou mais fraco que ele tem uma resposta mais neutra, que é essa frequência no quadradinho branco, aqui na barra branca. Quando ele enfrenta um macho que é mais forte do que ele é mais agressivo, ele ataca esse animal com mais coragem, que é essa barra preta aqui. Em comparação, um macho que é mais fraco, ele não altera o seu comportamento frente à qualidade do adversário. Esse é um experimento que a gente faz com animais para mostrar que existe em animais uma tomada de decisão. Então você tem um estímulo, que é a coloração das asas, que indica para o macho se aquele macho é uma ameaça ou não. Ele responde de acordo com o nível da ameaça que ele identifica. Ele toma uma decisão baseada num estímulo sensorial. Enquanto outros indivíduos não têm a capacidade cognitiva de desempenhar essa tarefa. Assim como nós vimos no Blue aqui.
E essa variação cognitiva nessa espécie de libela, ela vai relacionar com o fato desses animais mais fracos, eles geralmente estabelecerem comportamentos não territorialistas e se espalharem mais pelo ambiente, enquanto os territorialistas eles se concentram mais em ambientes específicos, né? Então vejam que tem uma associação fisiologia, cognição e ocupação do ambiente. Experiências prévias também influenciam, né, essa associação do animal com o ambiente, que entra um pouco dentro da característica do aprendizado que a gente viu. Aqui, por exemplo, a gente tem lobos que podem ter uma preferência, né, a se aproximarem de centros urbanos por terem tido uma experiência prévia benéfica com a presença de humanos. E você pode ter lobos que evitam os centros urbanos por terem tido experiências negativas prévias com os humanos. Então, percebam que a maneira que o animal se desloca no ambiente e onde ele vai ser encontrado também é uma referência ao histórico da vida do animal, às experiências que ele teve antes. Eu consigo tirar isso aqui. Opa. Não consigo. Bom, vamos continuar. Nós temos diferenças sexuais, né, entre macho e fêmea, que podem levar à exploração diferente do ambiente. Em libélulas a gente vê muito isso, que os machos eles ficam mais próximos dos corpos d'água, defendendo algum território, por exemplo, enquanto as fêmeas elas são localizadas até longe da água, né, em que elas exploram outro tipo de ambiente. Então, nessa ave, o macho é o círculozinho preto, e nós temos duas fêmeas, a amarelinha e a verdinha. Então, a verdinha explora mais esse ambiente, a área de vida dela, e a amarelinha explora mais esse ambiente. Então, perceba que nós temos tanto a variação de um indivíduo para o outro, de uma fêmea para outra, como a diferença na exploração do ambiente e uso do ambiente, ocupação do ambiente, no macho, que geralmente vai ser diferente do da fêmea. Todos esses fatores que eu coloquei aqui, eles vão ser resumidos nessa imagem, que ela quer dizer mais sobre os processos de tomada de decisão. O que nós temos que quebrar o paradigma na nossa mente muitas vezes é que os animais, mesmo insetos, eles têm essa capacidade cognitiva de decidir por isso ou por aquilo, né? Então, uma decisão que pode ser tomada pelo animal é ficar naquele ambiente ou deixar aquele ambiente, migrar, por exemplo, se dispersar para outro ambiente. O que leva os animais a fazerem isso? Isso vai ter influências diretas no fitness do animal. E todas essas características de decisão, ficar ou sair, vão determinar o que nós estamos chamando aqui de seleção de hábitat. E essa seleção de hábitat, por sua vez, ela é uma decisão, certo? Que ela pode ser circular, ela pode ser dinâmica, ela pode ser contínua, essa seleção. O animal não seleciona o lugar e fica ali, né? Claro, nós estamos falando de animais sésseis, né? E essa decisão, ela pode, né, ser de acordo com a qualidade do ambiente que o animal ele tem que avaliar essa qualidade. Então, as diferenças cognitivas dos animais, elas interferem em como o animal ele interpreta essa qualidade que ele avalia no ambiente, que é a informação que o animal usa para tomar as decisões, por exemplo, de ficar ou de sair, certo? Ou seja, um animal ele tem opções A, B, C, D, de um habitat, por exemplo, de um ambiente para se dispersar,
E ele tem que tomar decisões baseando-se nas suas perspectivas cognitivas, certo? Para decidir sobre qual desses ambientes ele vai migrar, vai se dispersar, qual ele vai selecionar. Um exemplo, nós temos uma zebra, que é uma presa do leão, certo? E essa zebra, ela precisa decidir qual que é a distância que ela vai ficar do grupo, que é um refúgio, por exemplo. Só que esse grupo, ele compete de certo modo, então é bom não ficar tão próximo assim. E nós temos uma distância para o predador. E essa distância para o predador, ela quer dizer o quê? Enquanto aqui é menos comida, por exemplo, aqui é o virar comida. Então, tem uma decisão dessa distância que influencia, obviamente, onde o animal vai estar no espaço e no tempo, em que cada indivíduo tem uma preferência e uma decisão tomada, né? Senão todos os indivíduos ocupariam o mesmo espaço. Para entender melhor essa questão, esse gráfico ilustra bem como que é o processo disso. Nesse cenário aqui nós temos uma presa e um predador. Uma lebre e um lince, por exemplo. Um bobcat, eu acho. No ambiente, ambos eles sinalizam com estímulos sensoriais um para o outro, certo? Seja o predador sentindo o cheiro ou ouvindo a presa, seja a presa, do mesmo modo, sentindo o cheiro, ouvindo a presença do predador. Então, no ambiente, nós temos essas pistas, certo? Nós temos esses estímulos sensoriais que o animal usa para tomar decisões. Só que, olha só, nós temos filtros sensoriais que vão variar de um indivíduo para o outro sobre o que o animal ele sente, o que ele capta de informação, e também como isso se transforma no processo de tomada de decisão, que varia também de um indivíduo para o outro. Então vejam, por exemplo, que você tem um som que o predador emite, por exemplo, certo? Esses sons, eles misturam com sons ambientes, certo? Você tem frequências diferentes no ambiente, que o animal ele precisa discernir o que é o que. Você tem o que a gente chama de limiar de detecção, que é, do mesmo jeito que nós temos cada indivíduo uma tolerância à dor, um limiar de dor, nós temos um limiar diferente de resposta comportamental de um indivíduo para o outro, certo? Dependendo do estímulo que ele percebe. E nós temos a percepção, porque captar o estímulo é uma coisa, perceber é outra, porque o neurônio ele vai responder com picos, certo? Que o cérebro do animal ele vai discernir os estímulos verdadeiros de ruído que os neurônios captam no ambiente, certo? Então, à medida que o animal ele faz uma amostragem do ambiente, ele tem a atenção voltada para determinados estímulos que ele capta no ambiente, certo? Ele vai integrar todas essas dimensões que nós falamos de personalidade, diferenças na capacidade sensorial e cognitiva, que nós vamos ter um mundo multidimensional em que cada indivíduo tem um tipo diferente de resposta. Isso porque toda a informação que chega para o animal passa por um processo que a gente chama de semiose. Nós temos o quê? Um objeto ou um estímulo, certo? Por exemplo, predador. E nós temos um signo que o animal ele passa pelo processo de aprendizado de entender que aquele som ou aquele cheiro, certo? Ele significa predador. E esse interpretante seria o quê? O pensamento, a ligação cognitiva de que aquele cheiro é perigo e tem que haver uma resposta comportamental de fugir do perigo. Outro exemplo para ficar mais claro aqui, a palavra cão é um símbolo do objeto, que é o animal,
né? E o pensamento que nós temos do cão, por exemplo, sobre lealdade, amizade, etc., seria um interpretante ou uma referência subjetiva. Melhor para entender essa questão não há do que, por exemplo, animais aposemáticos. Então, uma ave captura uma borboleta com coloração aposemática, e a ave, ela aprende que a coloração aposemática é um símbolo de toxicidade, impalatabilidade, certo? E ela sempre vai ligar aquele sentimento, aquele vômito, por exemplo, aquela sensação ruim, com aquela cor e com aquele objeto com aquela cor. Então, nós temos esse triângulo que a gente chama de processo semiótico, que o animal ele passa a interpretar o ambiente de forma diferente à medida que ele passa por esses processos de aprendizagem. E esses processos de aprendizagem passam por caminhos neurais diferentes, certo? De espécie para espécie e até de indivíduo para indivíduo. Numa tarefa de condicionamento clássico, no estudo do comportamento animal, nós temos, por exemplo, cobaias, né, que são condicionadas a um estímulo sonoro, uma buzina, pé. E toda vez que essa buzina toca, o animal toma um choque. E esse choque leva a uma resposta fisiológica e neural, certo? Por esses caminhos, no córtex, no tálamo, na amígdala, que são componentes do sistema nervoso central, que vão gerar uma resposta de medo, congelamento, ou atonia muscular, aumento da pressão sanguínea e hormônios vão aumentar a concentração na corrente sanguínea, preparando, por exemplo, para uma resposta de fuga, por exemplo. À medida que o animal vai sendo condicionado a esses dois estímulos, em um certo momento, quando você toca a buzina, e não dá o choque, o animal ele tem a mesma resposta de medo, porque ele associou aquela buzina com choque, né? Então, esses caminhos neurais que existem no cérebro de todos os animais, eles vão ser diferentes de uma espécie para outra, que determina como elas interagem com o ambiente, mas também de um indivíduo para o outro. Um exemplo aqui nas nossas libelas, mais uma vez, é que nós temos machos, tem um machinho aqui na setinha, outro aqui, que eles têm um comportamento que é chamado de leque. Eles se posicionam no ambiente de forma que eles se colocam em lugares altos e iluminados onde a fêmea pode vê-los. Eles não defendem nenhum recurso, eles não ficam na água defendendo onde a fêmea vai colocar ovos, né? Eles só ficam pousadinhos assim, esperando a fêmea aparecer, e ele faz uma dança para a fêmea, cortejando a fêmea. O que acontece de processo aqui é o seguinte: os machos eles avaliam a qualidade do outro macho pela coloração das asas. E eles escolhem se aglomerar em volta dos melhores machos. Então, o que nós encontramos no campo de distribuição da espécie, vejam que passa pelo processo cognitivo do animal de escolher onde ele vai ficar dependendo do que ele avaliou de outro indivíduo, certo? E as fêmeas fazem o mesmo, elas se aglomeram à medida que elas encontram um macho mais colorido, com a asa mais colorida. Então, elas se aproximam mais e aglomeram desses machos, os outros machos também. Só que para ver essa questão aqui, essa variação, percebam que a fêmea e os outros machos têm que ter um processo cognitivo, fisiológico, de entender que isso significa melhor qualidade. E tomar a decisão de se aproximar. E do mesmo modo, nós temos outros indivíduos que não têm essa capacidade e estão espalhados pelo ambiente, estão mais afastados e não se aglomeram nesses leques. Um exemplo clássico que a gente vê em seleção de hábitat, estudo de seleção de habitat, é essa imagem, né, de livro didático, em que a gente tem uma distribuição chamada distribuição livre ideal.
que nós temos muito recurso para muito peixe, pouco recurso para pouco peixe. Nós estudamos isso na ecologia, mas visando o quê? Entender que o fator disponibilidade de recursos afeta a quantidade de indivíduos que nós encontramos ali. Mas eu quero chamar a atenção para outra questão aqui. É nós, como biólogos aqui, nos perguntarmos por que que esse veio para cá e por que esses decidiram vir para cá. Essa que é a questão que a gente está vendo aqui hoje. A gente já sabe que a disponibilidade de recurso vai trazer esse pessoal para cá e esse vai vir para cá, mas por que que esse animal decidiu vir para cá e não para cá? Essa que é a grande questão que estou trazendo hoje. Outro exemplo aqui é dessa ave, em torno da cabeça amarela. O macho, ele pode ser migrante ou não. Então, o laranjinha aqui é um macho não migrante, em que em 3 anos consecutivos os pesquisadores acompanharam esses 2 machos. Aqui é a quantidade de fêmeas no harém dele. Então percebam que nos 3 anos ficou meio estacionário, assim, né? Meio constante. Já o macho que migra, ele começou com um harém pequeno nos 2 primeiros anos, mas no 3º ano ele teve, inclusive, maior sucesso reprodutivo do que o não migrante. Então, até nessa questão, vejam que o animal ele decide ficar e outro animal decide ir. Então, essa é uma questão que nós temos que trazer para o contexto de ocupação de hábitat. E a preferência dessa ocupação, trazendo por uma escala geográfica menor, por exemplo, que é uma folha, ela passa por seleção. E essa seleção eu vou explicar como que acontece. E claro, seleção a nível local, populacional. Nessa folha, esses insetos eles formam essa galha, certo? E a fêmea ela se reproduz dentro dessa galha. Existe então uma preferência, talvez, nessa espécie por folhas maiores. Só que essa preferência, ela pode, né, não ser apenas por competição, né, que essas excluem as outras fêmeas de uma folha e elas migram para outras folhas. E pode existir uma preferência de fêmeas que preferem folhas menores e outras que preferem folhas maiores. O que acontece? Uma fêmea que coloca ovos numa folha menor, ela tem menos filhotes do que essa que coloca numa folha maior. Assim como na folha média. Só que a folha maior, ela pode ter maior competição, certo? E uma fêmea acabar com uma galha aqui com menos filhotes do que se ela escolhesse uma folha menor. Então vejam que a variação de preferência numa população, ela pode ser até benéfica em termos de sucesso reprodutivo fitness. É por isso que existe essa característica nas populações. Porque essa variação ela é selecionada. Essa variação pode ser, como eu disse antes, ela tem características fisiológicas do animal, então pode ter custos-benefícios fisiológicos de migrar ou não, de tomar uma decisão de migrar ou não, né? O que nós chamamos de trade-off. Se dispersar, queima calorias, então é caro se dispersar. Em ortópteros migratórios, por exemplo, nós temos que esse gráfico azul é o tamanho, né, da massa de ovos de uma fêmea, certo? E o vermelho é a musculatura de voo dessa mesma fêmea. Perceba que quanto mais ovos a fêmea tem, menor a musculatura de voo dela. E aqui em laranja, em laranja a gente tem a musculatura de voo de uma outra fêmea, por exemplo, que é maior do que a outra fêmea, mas a quantidade de ovos é menor. Então existe um trade-off, uma alocação de recurso diferenciado em 2 indivíduos diferentes, que um investe mais em musculatura para migrar
e outra investe mais em ovos para reprodução, né? Provavelmente essa que tem musculatura menor, ela não vai migrar uma distância tão longa quanto a outra. Então vejam que tem decisões que elas passam, né, por questões fisiológicas, mas muitas vezes essas questões fisiológicas, elas são uma resposta, na verdade, à tomada de decisão que o animal fez, de migrar ou não, certo? E esse migrar ou não vai passar por processos cognitivos de avaliação do ambiente. Esse migrar pode depender, novamente, da condição fisiológica do animal, em que ele toma a decisão avaliando a si mesmo, por exemplo. Nessa ave, por exemplo, elas podem migrar através do Golfo do México ou migrar para o oeste, aqui para o Texas, né? Os animais que têm uma condição fisiológica melhor, eles decidem migrar através do Golfo do México. Os que identificam de forma eficiente que eles não são capazes de fazer essa travessia, eles migram para o Texas. Mas percebam que existe variação, que são essas bolinhas aqui. São os indivíduos migrando, certo? E essa variação determina o quê? Que esses indivíduos, eles não têm condição fisiológica de atravessar o Golfo do México, mas eles mesmo assim decidem atravessar e provavelmente não vão conseguir chegar. E os pesquisadores, eles estudam essa variação de direção no animal como uma tomada de decisão com um experimento muito simples, que é esse aqui, utilizando um funil e tinta. Então, cada indivíduo vai ter um sentido de migração, né? A gente vê aquelas aves migratórias e imagina que estão todas juntas. Na verdade, não. A gente tem grupos de aves migratórias da mesma espécie que vão para diferentes direções, diferentes locais. E aqui a gente vê uma variação muito clara de um animal que tem uma preferência por um sentido. Veja que as marcações são sempre nesse sentido. Então, o animal ele tende a ir nessa direção quando ele quer migrar. E de um animal da mesma espécie que não tem essa preferência, certo? E ele voa para todas as direções. Como existe uma variação individual. E a variação individual pode, como eu falei, né, ter o bicho migratório, as aves migratórias, menos o tim. O tim é um rebelde, o tim não é uma ave migratória. Então você tem indivíduos que migram, indivíduos que não migram em uma mesma população de uma mesma espécie. E esse ir ou não ir pode passar por processos neurais que envolvem como o animal percebe o ambiente, mas também como ele interpreta. Por exemplo, moscas das frutas. Você já viu as mosquinhas lá na sua banana, lá na cozinha. Eles têm receptores na antena, certo? Para cheiro de banana, que é esse IR84A, e tem receptores para cheiro de fêmea, que é esse OR47B, certo? A questão é, o macho, ele sente cheiro de banana, ele sente cheiro de fêmea, certo? A questão é o animal ter o processo cognitivo de juntar as duas coisas e entender que cheiro de banana e cheiro de fêmea é igual à reprodução. Então o animal se dirige àquele estímulo pensando em se reproduzir. Então vejam que perceber o estímulo é uma coisa, agora interpretar, fazer conexões, que é a cognição, ela que vai determinar a locomoção, a movimentação do animal em direção ao estímulo. Do mesmo modo, nós temos uma espécie, Drosophila melanogaster, que tem um receptor para glicerol, e Drosophila pseudoobscura, que não tem esse receptor. Isso quer dizer o quê? Que Drosophila melanogaster, ela tem uma resposta positiva para alimentos com glicerol, enquanto a pseudoobscura não tem essa resposta, certo? Então vejam como a parte sensorial, né, pode ter uma variação de uma espécie para outra, que vai ter então consequências cognitivas diferentes para duas espécies. E essa variação de receptores pode ocorrer numa mesma espécie. Por exemplo,
esse pardalzinho que a gente tem, que entra dentro de casa, tem um estudo que mostra que alguns deles enxergam ultravioleta, se não me engano, 5% deles. Enquanto a maioria não enxerga ultravioleta. Então, tem variação de capacidade sensorial numa mesma espécie. E a capacidade sensorial determina, por exemplo, os processos cognitivos que aquele animal vai ter. Em insetos, ocorre tudo aqui nessa parte do sistema nervoso central, aqui uma cabeça de abelha, onde o cérebro do inseto está bem exposto. E eu quero chamar a atenção para uma parte do cérebro de insetos que é chamado de corpo cogumelo, que é esse verde, esse vermelhinho aqui. Tá? E nós temos duas estruturas principais. Uma é o cálice, certo? Como a gente pode ver aqui, ó. A gente tem volumes diferentes do cálice, de acordo com a espécie de inseto. E nós temos os pedúnculos, que são essas estruturas aqui. Que nós temos também diferença do volume dos pedúnculos. Percebam o seguinte nessa imagem, que nós temos pedúnculos e cálices maiores em espécies de isópteros, cupins sociais, certo? E himenópteros, não só sociais, os sociais, obviamente, eles têm um cérebro mais desenvolvido, mas também himenópteros solitários. Ou seja, cupins e himenópteros têm uma capacidade cognitiva maior do que os outros insetos, e por isso a maior parte dos trabalhos com aprendizado, etc., são feitos com abelhas, formigas e vespas. Mas o que nós temos mostrado aqui no laboratório é que as libélulas também têm essa capacidade de aprender e tomar decisões, né? Alguns experimentos aqui no laboratório e em outros colegas na Espanha e na Austrália têm mostrado que as larvas de libélula têm a capacidade de aprender a reconhecer, por exemplo, a pessoa que alimenta ela quando a gente faz experimentos de criação em laboratório. E esse animal aqui é um animal que nós temos estudado bastante no laboratório, aí da região, uma Calcotrix, que o macho ele tem a capacidade de se expor ou não, dependendo do ambiente que ele está inserido. Então, o animal ele pode abrir as asas e expor essa coloração iridescente, cobre, ou ele pode fechar as asas e ficar totalmente escuro em um ambiente escuro da floresta amazônica, certo? Ou ele pode ir para o sol, né? Aqui é uma imagem com flash, né? E expor essa coloração que é mais ultravioleta e violeta. O que o Rodrigo, aluno do laboratório aqui, no mestrado dele, descobriu? Que dependendo do ambiente que ele se expõe, o predador, a presa e os coespecíficos, outras libélulas, enxergam ele ou não, quando ele quer. Então, o que a gente percebe aqui? Ó? Imagina, eu acho que vocês talvez não estão enxergando, que está muito claro, uma linha imaginária aqui em 3, em todos os gráficos. Abaixo de 3, o animal ele não consegue perceber a libélula, visualmente falando. Então, em um ambiente escuro, o que a gente percebe? Que a parte dorsal da asa, que é esse cobre, certo? Quando ele não abre a asa, ou seja, ele só tem 30 graus, né, um pouquinho só, os animais não veem ele, mas quando ele abre em 50 graus, que é igual a essa imagem aqui, todo mundo vê ele, seja no escuro, seja na Amazônia, seja na savana. A asa na parte ventral, que é essa parte escura, ele pode abrir e fechar a asa que a maioria dos animais não vão ver ele, certo? E aqui é o brilho da asa dorsal, vocês veem que quando ele abre em 50 graus, todo mundo vê a parte dorsal da asa dele. Isso quer dizer o quê? Que ele é visto quando ele quer, quando ele abre a asa num ângulo específico, certo?
Então, vejam que as decisões comportamentais desse indivíduo, de quando ele vai abrir a asa e onde ele vai abrir a asa, seja no ambiente escuro ou num gap de iluminação na floresta amazônica ou na savana, vai determinar quem vê ele. Seja predador, seja presa, seja uma fêmea, por exemplo. Do mesmo modo, a gente tem estudado esse outro animal, que ele tem as asas coloridas também, ele dobra e fecha as asas, né? E tem essas estruturas complexas em cima da asa, que são ceras que refletem a radiação ultravioleta. E, além disso, eles têm um sistema de traqueias na asa que nós descobrimos que eles usam para esfriar a temperatura corporal, né? E o Rodrigo também tem estudado esse bicho no mestrado e viu que essas asas deles brilham para todo mundo em qualquer contexto, né? Eles sinalizam a presença deles para todos, certo? Seria como um farol, praticamente, no meio de uma lagoa no cerrado. O que nós temos percebido é o quê? Que esses animais, eles têm a capacidade de perceber assim como provavelmente qualquer macho de libela, de identificar no ambiente onde é o melhor território para ele se fixar, seja para a fêmea ovipositar, seja para ele se expor e ainda ter uma eficiência de termorregulação. Então, esses bichos, ao longo do processo de escolha de habitat, né, eles vão tomar decisões, e essas tomadas de decisões que vão influenciar onde nós encontramos eles. Por fim, aqui um trabalho do mestrando aqui também, o Rafael, que ele desenvolveu escolha, preferência de habitat em larvas. Tá? Então, quando a gente coloca larvinhas, seja de libelulide, seja de Xenagrionidae, que são as libélulas, né, em um ambiente com um fundo branco ou um fundo de folhinha verde ou folhinha amarela, percebam o seguinte: eles preferem, obviamente, as folhinhas, né, seja verde, seja amarelo. Percebam o seguinte, que é mais no contexto da nossa fala aqui hoje. Alguns preferem verde, outros preferem amarelo, dependendo da espécie, certo? Quando coloca preto e branco, a maioria prefere preto, mas tem uns que preferem branco. Quando eu coloco um predador, esse padrão se mantém, eles preferem um preto, alguns preferem um branco, mas quando eu coloco uma plantinha no branco, percebam que a quantidade de indivíduos que vão para o fundo preto diminui e alguns vão para a plantinha. Nós temos uma distribuição que não é estatisticamente significativa aqui, uma diferença não significativa, dizendo que tem bicho que prefere se esconder no lugar escuro, tem bicho que você prefere se esconder na plantinha, do mesmo modo que na outra espécie. Quando a gente coloca um ambiente com complexidades visuais diferentes, certo? A gente tem um padrão similar. Alguns preferem um lado, outros preferem o outro lado. Então, para mostrar que, embora exista uma seleção de habitat nessas duas espécies de larvas, então imagina essas larvas numa lagoa, no rio, elas vão selecionar onde elas vão esconder, onde elas vão se posicionar para capturar uma presa ou para fugir de predadores, dependendo das preferências individuais, da personalidade dela, dependendo da capacidade cognitiva de interpretar e de captar os estímulos do ambiente. Isso, quando nós chegamos nesse riacho, por exemplo, e vemos essa distribuição, nós temos que entender que os animais decidiram por aqueles locais, dependendo de todos esses fatores que a gente viu, e quem sabe no futuro aí, inserir essas características de decisão, de tomada de decisão e cognição em trabalhos de distribuição de espécies. Bom, eu deixo essa mensagem para vocês hoje, mostrando aqui o corvinho picotando no papel, né, daquele experimento. E eu agradeço muito a presença de todos vocês aí e agradeço muito o convite. Eu acho que eu me estendi um pouquinho além do tempo aí, né? Oi, Rainer, sem problemas. Sim, foi extremamente positivo esse acréscimo de tempo. Sempre que eu vejo esses trabalhos de comportamento, eu fico pensando que talvez
parte do que a gente esteja precisando em aproximar as pessoas com a ciência, o caminho disso talvez seja pegar trabalhos como esse que mostram que a biodiversidade, ela, em diferentes aspectos, ela tem percepções do mundo até muito semelhantes a gente, e mostrar esses experimentos que são muito intrigantes. Eu acho que se isso tivesse mais presente em livros didáticos, não só acadêmicos de universidade, mas até de ensino médio, fundamental, eu acho que isso traria muito interesse, aumentaria muito interesse em ciência. Eu acho que aproximar essas questões do público é uma questão chave para a gente conseguir melhorar nossa imagem e trazer o pessoal para o lado da ciência. Rainer, muitíssimo obrigado. Eu já adiantei aqui para o pessoal. Quem quiser escrever perguntas diretamente no chat, pode escrever. A gente está aberto para perguntas. Quem quiser fazer pergunta diretamente para o Rainer, só chamar que a gente abre para pergunta também. Então, quanto a isso, fiquem à vontade. Para aproveitar enquanto o pessoal vai se arrumando aí, eu vou começar com uma pergunta com base em algo que eu tenho um pouco de interesse em trabalhar. Apesar de vir de uma linha de ecologia, eu acabei passando num concurso no Instituto de Ciência da Saúde. Entre as coisas que eu venho estudando e passando para os alunos, eu trabalho muito com questões relacionadas à epidemiologia. E aí, tentando aproximar um pouco mais o meu mundo da ecologia com essas questões, uma das coisas que eu penso em testar, que eu queria ver com você, se você acha que, se sabe se alguém já está trabalhando com isso, ou já tem algum indício, é essa possibilidade de, naturalmente, os nossos predadores naturais, por exemplo, as larvas de libélulas que a gente tem em poças, em ambientes semi-urbanos, elas são ótimos predadores e controladores de insetos não desejáveis, que dão problema de saúde pública. Com a iminência de mudança climática, você acha que é possível que a gente tenha uma mudança no desempenho desses predadores, pensando que mesmo sendo de ambientes urbanos, eles costumam ser menos generalistas do que essas espécies que são causadoras de doença, né? Então, você acha que é possível que o desempenho desses predadores diminua e o problema de saúde pública de alguns insetos indesejáveis que a gente tem aumentem com um aumento de temperatura, por exemplo? Eu acho que tem duas questões que eu abordaria nesse contexto. A primeira seria mais um trabalho de evolução, né, mais voltado para a seleção, de entender se esses ambientes urbanos estão filtrando genótipos, fenótipos do predador, né, limitando o que nós chamamos de eficiência do predador, né, eficiência de captura. Porque talvez não haja uma deterioração dos animais em termos de eficiência por causa de um fator externo, mas porque eles foram selecionados para ser assim, certo? Então, nós temos, como eu disse, uma variação muito grande numa população natural, né? Nós teríamos ali uma variabilidade genética e fenotípica maior, então nós teríamos diferentes tipos de predadores na mesma espécie, no mesmo local, né? O que pode acontecer no meio urbano é que nós selecionamos apenas um tipo desse, que talvez não seja tão eficiente na captura de um vetor, por exemplo. E o outro tipo de abordagem que eu buscaria explorar é esse segundo, que seria fisiológico, né? De que existem coisas no ambiente urbano
que podem limitar a capacidade fisiológica ou cognitiva do animal, que reduz a capacidade predatória dele. Eu focaria nessas duas questões, assim. E dá para fazer em laboratório, sim, né? Então, dependendo da espécie, dá para fazer esses experimentos em laboratório. Ah, obrigado, Rainer. Então, vamos batendo, vamos conversando aí nesse meio tempo, que qualquer hora a gente faz uma parceria para colocar isso para frente. Então, aqui o pessoal, só para ressaltar, deixa eu voltar um pouco no chat aqui, porque eu estava prestando atenção na sua resposta. A Karina Furieri está dando parabéns aí, agradecendo pela palestra. A Maria Aparecida, a professora Cida, a Clícia, a Betânia, o próprio Joém, a Natália Santos, o Rafael Bastos, que está lá no Maranhão, o Vitor Ferreira, também está agradecendo pela palestra, o Juan. Então, todo mundo aí, o Daniel Veras, lá do Maranhão também. Então, hoje a gente tem um público aí de diversas partes. O próprio Miúdo, o professor Luciano Montag. Então, aproveitando que o Miúdo deu parabéns aqui, outra coisa que a gente está começando a estudar é porque você sabe que a gente trabalha muito com os efeitos das alterações na paisagem sobre comunidades de peixes, de insetos aquáticos, de macrófitas, assim, pensando no grupo como um todo dos vários pesquisadores associados. Então, o professor Luciano, em especial, ele está começando a buscar informações sobre uma linha que é de avaliar potencial de dispersão de diferentes espécies em igarapés, pensando num contexto que a gente tem igarapé fragmentado por estrada, tem igarapé sem floresta, com floresta. Então, aí você falou em algum momento de coragem, eu vou chamar de coragem para simplificar, né? Que alguns indivíduos ou algumas espécies, alguns grupos, eles têm mais coragem para dispersar. A partir disso, Raine, você acha que é possível que a gente só pensa, quando a gente fala, ou a gente só consegue medir o que a gente chama de qualidade do habitat e pensa que, olha, essas espécies estão nos fragmentos de floresta porque o habitat é adequado para ela. Elas não estão nesses ambientes abertos porque o habitat não é adequado. Você acha que, junto com isso, é possível que, a nível de espécie ou de indivíduos, porque às vezes é uma coisa de indivíduo também, né, tem uma variação intra e interespecífica, essa coragem ela também pode ajudar a selecionar populações que ficam nesses fragmentos e populações que têm potencial de dispersar em paisagens antropizadas? Você deu o melhor exemplo do que eu aqui, do que eu queria falar. Isso que você falou é a grande questão de que talvez a gente olhe o ambiente e não tem o bicho lá, e a gente fala, aqui não é propício para essa espécie, ela não migrou daqui para lá porque não era um ambiente propício para aqueles indivíduos. Só que existem quase nenhum trabalho mostrando se você pega, por exemplo, imagino que o miúdo deve conhecer, por exemplo, numa bacia, né, uma espécie que tem tudo quanto é canto, né? E nessa bacia você tem lugares, por exemplo, que é mais fácil ou mais difícil migrar. Ou tem predador e o outro não tem, por exemplo. Você vai ter, muito provavelmente, que se você coletar essa espécie em vários locais e fizer um experimento de coragem de cada população, que você faz em laboratório, muito simples, e você vai ter medidas de coragem em várias populações e vendo talvez medidas de
como esses animais estão distribuídos nessa bacia, você pode ter uma relação, sim, de que aquele ambiente é colonizado por bichos mais corajosos, né? E uma população fonte, você tem mais covardes e corajosos meio equilibrado, né? E você pode talvez ter populações isoladas que só tem covarde, que nenhum corajoso conseguiu transpor uma barreira ali, porque naquela população não tem. Tem pouquíssimos estudos com isso, porque se a gente coletar isso é trabalhoso e sai caro, né? Muitas vezes. Tem trabalhos, claro, de gringo que tem saindo com transcriptoma, né? Que eles têm dinheiro para fazer isso, então eles vão nessas populações, coletam os animais e fazem transcriptoma dos genes que determinam essas personalidades, inclusive genes relacionados com comportamento migratório, né? E ver se a expressão desses genes é maior ou menor numa população na outra. Então, tem como fazer isso sim, só que é um trabalho, é um doutorado, né? É uma coleta de um doutorado. Porque trazer animais de cada população para o laboratório, testar a coragem de cada um, depois ir para outro lugar, trazer mais peixe de outro lugar, testar a coragem de cada um, fazer isso com 10, 20 lugares, é um doutorado praticamente. Deixa eu Rainer, falar rapidinho. pode falar. Ô, Rainer, parabéns aí pela palestra, lindo, né, cara? Comportamento é fantástico, né? E a gente conhece tão pouco, né? Então, que o Brasil, só completando um pouquinho o que o Brasil falou, a nossa ideia para daqui para frente, a gente vem estudando muito a questão do que os usos de terra estão afetando os riachos, né? Sim. Então, agora a nossa ideia é começar a tentar processos para recuperar esses ambientes. E daí a gente tem que ver essa coragem aí dos peixes, dos insetos, em recolonizar esses ambientes. Então, uma primeira coisa que a gente está pensando é até marcar os bichos, porque a gente não sabe muita coisa sobre migração para peixe de riacho. Eu não sei o quanto eles se deslocam. Então, a primeira parte que a gente está pensando é marcar os bichos. Né? Fazer uma marcação e para ver se eles estão entrando nessas áreas recuperadas. Ou não. Além da marcação, o que é possível fazer é o seguinte: se é possível montar uma pequena base de experimentação em campo, até dá para fazer, que são, tipo assim, você precisa de aquáriozinhos, né? E a metodologia para avaliar em peixe essa coragem é muito simples. Você põe, se for um peixe que esconde, melhor ainda. Você põe um lugarzinho para ele esconder e dá um estímulo negativo, uma pedrinha no aquário, por exemplo. E você computa quanto tempo ele demora para sair da casinha. Entendi. Legal. Eles usam essas medidas, por exemplo, de quão bicho é corajoso. Ou então eles colocam um aquário que metade é branco, metade é preto. O tempo que ele fica no lado escuro é uma medida de coragem e de ansiedade. Eles fazem experimento. Então, fazer isso com vários indivíduos em várias populações e relacionar isso com qualquer coisa no ambiente, você procurar isso na literatura tem muito pouco. E é uma medida que poderia dizer do potencial de dispersão daquela população, né? Relacionado com a frequência média de indivíduos corajosos de uma população em outra. Legal demais. Obrigadão, cara. O Brasil, só rapidinho antes de você ir para as perguntas, Rainer, parabéns, cara, foi espetacular. Eu acho que a gente vai ter que começar a cada vez a avançar, né, mais nessa linha, para a gente entender melhor como funcionam as comunidades. Eu fico bem feliz da gente estar sempre assistindo você com o queixo caído, porque, pô, seus trabalhos que você está fazendo é coisa muito bonitinha, assim, a gente fica, cara, como faz todo sentido. E falar que cada vez mais, na hora que você tiver essas ideias legais aí, quiser fazer parceria com a gente está de braços abertos para sempre aprender mais trabalhando com você, tá bom? Infelizmente eu vou ter que sair, que eu já estou atrasado para outra reunião. Grande abraço para você, abraço para todo mundo e muito obrigado pelo tempo aí de ensinar a gente tanta coisa interessante. Abração. Obrigado, abração. Rainer, tem mais umas perguntas. Você tem tempo para responder mais algumas perguntas do pessoal aqui? Sim, claro. Então ótimo.
aqui, o Daniel Veras, nosso parceiro que trabalha com o Donato e outros insetos aquáticos, né, comentou que ele está começando a trabalhar com algumas coisas de comportamento lá no Maranhão. Aí o Rafael Bastos pediu algo que vem meio relacionado, né, ao que a gente já vinha conversando. Se você quiser complementar com alguma coisa, falando sobre o que tem de estudos cognitivos com diferentes níveis organizacionais, com populações, comunidades. Eu falaria até dentro de diferentes indivíduos dentro de uma mesma população. Você tem algum complemento sobre isso? Aí que está a grande ponte entre a minha área de vocês. Porque a minha área tem uma literatura vasta trabalhando com populações, né? Então a gente vai em um local, numa população e estuda, por exemplo, a variação cognitiva naquela população para responder alguma hipótese, né? Agora, trabalhos que fazem isso com várias populações para analisar comunidades são muito poucos, né? E o que a gente vai ter, geralmente, são medidas indiretas do comportamento quando tem essa análise a nível de comunidades. Então, por exemplo, alguns trabalhos com aves, eles pegam matrizes de comportamento e vão analisar a nível específico, né? Então, a composição de espécies de cada comunidade, só que a espécie ela é analisada como um conjunto de características, de traços, certo? E a comunidade é avaliada pela composição de traços, vamos dizer assim. Só que trabalhos que você vai em cada comunidade e avalia questões cognitivas, comportamentais, fisiológicas de várias populações ou de várias comunidades, é muito pouco. Você conta nos dedos isso. Por quê? Porque geralmente é um trabalho de anos, né? Teria que ser um grupo de pesquisa de vários pesquisadores levantando esses dados por anos, né? Para juntar dados suficientes. Porque pensa comigo, vamos supor, né, vocês estão acostumados aí com a Amazônia, né, que é pior ainda, né, porque a locomoção é cara, chegar nos lugares é difícil. Imagina em cada comunidade você amostrar o comportamento de 10, 20 indivíduos por espécie, certo? E cada indivíduo você amostrar o comportamento dele aí vai demorar 10, 15, 20 minutos. Certo? Então, para mostrar uma comunidade, você ficaria meses no mesmo ponto de amostragem. Esse aqui é um grande problema, né? Então, por isso que talvez o ideal, se alguém tem interesse de começar, é escolher uma espécie, né? E avaliar populações dessa espécie em uma escala geográfica maior, né? E aí, ao longo de 10, 20 anos fazendo isso com várias espécies, você tem comunidades. Então, o primeiro passo é trabalhar com diferentes populações, né, e analisar isso, o que já é um trabalho bem grande. Sim, com certeza, com certeza. E eu acho que o comentário anterior que você falou, tentar relacionar um pouco essas diferentes escalas, eu vou chamar assim, usando a nossa cognição, pensando em boas hipóteses, fazendo ensaios de laboratório e extrapolando isso para os padrões que a gente consegue verificar, tentando amarrar indícios de laboratório com indícios de populações e comunidades, né? É uma coisa bem interessante. Sim, várias pessoas aqui te parabenizando, o Fernando Geraldo, o Thiago Barros, lá de Mato Grosso, que também é nosso colaborador. Aí a Viviane Caetano fez uma pergunta. Experimentos em microcosmos, mesocosmos, estão sendo cada vez mais utilizados para avaliar comportamento com taxa de alimentação, decomposição, reprodução, etc., frente a um conjunto significativo de variáveis preditoras que não avaliam a interação entre as variáveis preditoras.
corremos o risco de estar superestimando o efeito, devemos nos preocupar quando pensamos no design do experimento, até que ponto os resultados que são obtidos se aplicam a cenário de mudanças ambientais no mundo real. Eu acho que é bem pensando no comportamento e na cognição, né, Rainha? Sim, no caso, vai depender muito da complexidade cognitiva da espécie. Por exemplo, isso com aves, por exemplo, nunca funcionaria. Por exemplo, pegar corvos e colocar nesse ambiente, ou primatas, etc. Nós não conseguiríamos sobrepujar a inteligência deles controlando variáveis. Eles dariam um jeito de inventar mais variáveis que a gente não estava considerando. Trazendo esse pensamento, por exemplo, para insetos aquáticos, criados em caixa d'água, que a gente cria um mesocosmo para eles, né? Até que ponto nós não conhecemos a capacidade cognitiva do nosso objeto de tal modo a ignorarmos o que ele pode criar de variáveis que nós não conhecemos. Essa que é a questão que no design experimental tem que estar considerado. Por exemplo, há muitos trabalhos que a gente desenvolve de comportamento aqui no laboratório, eu posso dizer 60% ou mais, não dão certo. Porque cada espécie tem uma cabecinha diferente. E a gente tem que entender a cabecinha dela até a gente conseguir acertar o design experimental. Entendeu? Então, quando a gente entende o bicho em laboratório, estou falando de uma espécie para outra do mesmo grupo taxonômico. Certo? Vai falar, esse responde assim, esse responde assado, esse faz isso, esse faz aquilo. E a gente adequa o design para a cabecinha daquela espécie. Certo? Por isso que eu falo de 60% a 70% dos nossos experimentos dá errado, porque a gente vai arrumando o design experimental para aquela espécie, certo? Porque o aparato cognitivo sensorial daquela espécie responde de um jeito, a da outra não responde. Vou dar um exemplo disso. Aquele experimento, né, com condicionamento de abelhas, né? Teve um aluno aqui que começou a fazer um mestrado com isso, com abelhas nativas aqui, né? E não dá certo. Com a abelha brasileira não dá certo, né? Então, com bombos dá, com apis dá, e fizeram com vespa, fizeram com um monte de bicho. Com as abelhas que a gente testou, o bicho não responde a esse método. Então, nós tivemos que ir adequando o método para criar um mecanismo que aquela espécie responde. E será que dentro do mesocosmo, por estar um mesocosmo, nós não estamos vendo muitas vezes o que está acontecendo ali, né? E esses fatores de como o bicho está respondendo, talvez estamos negligenciando a biologia de cada espécie dentro, né, de um ambiente controlado, né? Então, muitas vezes, o desconhecimento do comportamento de cada espécie que leva a um problema de desenho experimental. E talvez isso resulte, como você disse, em cenários, em resultados que não condizem com a realidade. Não porque o experimento foi mal feito ou o design experimental mal feito, mas porque aquela espécie respondeu de um jeito, né, que não seria o design experimental adequado para ela demonstrar o comportamento real dela. Essa que é a questão. Sim, Rainer, nesse sentido, tentar minimamente pegar todos os indivíduos para o experimento em um local só, em locais semelhantes, tentando ser de uma população só, pode minimizar isso, porque aí pelo menos o erro é para mais ou para menos, né? Ou eu falo, em relação a pegar indivíduos de diferentes locais com populações bem diferentes. Não é uma solução, mas você acha que minimiza um pouco tentar trabalhar com indivíduos de uma mesma população na hora de fazer esse experimento? O problema é de qual bicho você está falando, por exemplo. Você pega a chinídea e põe junto e ela se mata, né?
O miúdo tá aí para mim, tipo assim, os melhores bichos para esse tipo de experimento que eu tive experiência é peixe. Peixe para isso é uma maravilha, porque eles têm uma cognição, dependendo da espécie, já melhorzinha, né? E você tem uma variação muito grande de um indivíduo para o outro, de comportamento, dentro de uma mesma espécie. Ciclídeo, então, é uma maravilha. Você pega os apistogramas e você conseguir botar em laboratório, nossa, o bicho é perfeito para essas coisas. Porque o bicho briga, o bicho corteja, o bicho protege ninhada, ele constrói ninho, ele faz um monte de coisa. E cada coisa que ele faz a mais tem variação. Certo? Então imagina, variações em cada comportamento, né? E o bicho tem 10 comportamentos complexos, né? Com 3 variações em cada comportamento. Então você tem uma gama muito grande de variação de indivíduos, certo? E aí você consegue talvez filtrar os indivíduos que não respondem àquele desenho experimental. Mas por quê? Porque você tem uma diversidade muito grande de atos comportamentais, de estratégias, entendeu? Talvez no seu animal ele não tenha essa complexidade de comportamentos, né? E você filtra todos os comportamentos daquela espécie com o seu design, entendeu? Então, por isso que é interessante, o que a gente sempre fala para os alunos pega o bicho e faz 20 horas de testes preliminares, observações preliminares do comportamento em vários contextos de desenho experimental para ver como que o bicho responde, certo? E acha a melhor saída que você tem o bicho respondendo aquele estímulo, né? Porque muitas vezes a gente vê na literatura, isso aconteceu várias vezes no laboratório aqui, você vê um experimento lindo na literatura com a espécie A. Você fala, vou fazer igual com a espécie B aqui, um aluno de mestrado, de graduação. Você põe a espécie B no aquário, a espécie B não responde aquele desenho. Ele ignora, sabe? Ele passa reto com aquele desenho que você viu na literatura. E aí você tem que adequar, e você faz ali 3, 4 adequações, e na quarta ele responde. E você descobre como aquela espécie responde. Por isso que eu acho que o segredo talvez não seja coletar um monte de bicho da mesma população, para minimizar o erro, mas fazer testes preliminares para encontrar o desenho com o menor erro possível. Entendeu? Ah, ótimo. Muito, muito bom. Mildo, você me ajuda a tirar uma foto do pessoal aqui? Rainer, eu vou pedir para todo mundo que puder abrir as câmeras para a gente tirar uma foto junto com o Rainer. Rainer, muitíssimo obrigado. Foi muito, muito bom. Mildo, pode falar. Não, só para tirar a imagem, Rainer. Tira a apresentação, Rainer, para aparecer o pessoal e a gente... Isso. Aí o Mildo vai... Abram as câmeras aí, pessoal, por favor, quem puder, para a gente tirar as fotinhas para divulgação. Olha o Begô aí, o Rafael. Olá, pessoal. Só está entrando, né? Gente, esse Cesário e o Rodrigo que eu mencionei, o aluno aqui da USP aqui fazendo mestrado, ele que descobriu essas coisas dos bichos sendo vistos ou não, dependendo de onde ele está. Ah, muito bom. Muito bom, Cesário. Também está convidado para vir para Belém aí quando puder, né? Mais um para vir para cá e começar a se integrar com a gente. Lá vai a foto, hein? Vai. Tirar outra. Fernando, pentei o cabelo, Fernando. Begou também. Valeu, gente. Então, muito obrigado, pessoal.